tem muita gente entrando ainda, mas já vamos começar com oração. Já começou a gravar, né? Já está gravando aqui nossa palestra. Eu não informei que estavam gravando, porque justamente para ninguém. Eu assisto depois, né? Mas está sendo gravado, né? Graças a Deus. E vamos começar com oração, né? Com oração, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, né? Por essa palestra agora. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai santo e soberano, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, gratos, com alegria, Senhor, reconhecendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, das tuas mãos. Obrigado, Senhor, por nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje para aprender, crescer e sermos edificados, Senhor, com a tua palavra. Agradecemos pela vida de cada um que aqui está, Senhor, pela disponibilidade e pelo chamado que o Senhor fez na vida de cada um, Senhor, para o serviço do Ministério Infantil. De modo especial, Senhor, colocamos cada departamento aqui representado, cada departamento da tua igreja, Senhor, que trabalha com crianças, e cada criança pertencente, Senhor, a esse departamento. Que o Senhor possa abençoar a igreja de cada um, Senhor, e que realmente possamos estar mais dispostos a servir, Senhor, com dedicação e com conhecimento da tua palavra. Também queremos agradecer, Senhor, pela vida da palestrante, a Márcia, que está aqui. Obrigado pelo dom, Senhor, que o Senhor concedeu a ela, e pelo preparo, pelo estudo, e que muito vai nos edificar, Senhor. Fica conosco neste momento, Deus. Eu te peço em nome de Jesus e agradeço. Amém. Pronto, Márcia, você agora é com você, viu? No final, ela vai abrir para perguntas, né? Então, é interessante que todos fiquem com o microfone mesmo, para não dar microfonia, não dar interferência, certo? Joia. Eu agradeço, Fabíola, o convite. Para mim sempre é uma alegria poder estar, já usufruir dessa tecnologia, né, gente? Foi uma das coisas que o pós-Covid deixou para a gente. Eu me alegro com isso, de estar com vocês. Você já sabe, né? Meu nome é Márcia, eu trabalho na editora Cultura Cristã. O pessoal pergunta de onde eu sou. Até dia 1º eu estou no Espírito Santo, mas eu estou de mudança agora para São Paulo, e literalmente eu vou morar em todos os estados do Sudeste. Eu sou carioca, morei muito tempo em Minas Gerais, vim para o Espírito Santo e agora estou indo para São Paulo por conta do trabalho do meu marido. Sou casada, tenho 2 filhas, 2 genros e 2 netos. E estou no Ministério Infantil há quase 48 anos. Essa carinha de jovem, gente, engana. Eu comecei muito cedo, na verdade. A minha igreja no Rio, nós tínhamos que fazer um curso e tal para ser professora, mas abriram a exceção para uma adolescente de 12 anos fazer, então, por aí já descobriram minha idade, né, gente? Estou fazendo 60 anos semana que vem. E, então, é uma alegria estar com vocês, compartilhando hoje. Nós vamos falar sobre o compromisso do professor, como é bom a gente ter esse dom que o Senhor nos deu. E depois vamos falar um pouco sobre o que o professor dá para o departamento infantil, né? O conteúdo. Então, vamos falar um pouco sobre o currículo, que é a minha área de atuação na editora Cultura Cristã. E eu quero dar uma dica para vocês, tá? Se você pode, peraí, deixa eu pegar aqui, cadê? Okay. Você podia pegar um papel e colocar, e fazer o contorno da sua mão. Isso é bem interessante, gente, porque é bom a gente anotar, né, assim, o ponto 1, ponto 2 e tal, isso é joia, mas a experiência que eu estou tendo ao longo desses anos é que esses papéis muitas vezes ficam num canto e a gente esquece deles. Então, a minha dica para vocês hoje é fazer essa mão e você vai anotar, não no ponto 1, ponto 2, ponto 3, não. Você vai anotar coisas, né, ao longo do dedo, assim, coisas que o Senhor falou com você. Coisas que fala assim, poxa vida, isso aqui é algo que eu quero pesquisar mais. Isso aqui é algo que eu quero compartilhar com alguém. Sabe, desafios. Então, não necessariamente um conteúdo programático, mas coisas que vai ficar no seu coração. E não anota outras coisas, deixa só a mãozinha para isso, a folha. Depois, se você quiser, eu tenho esse hábito. Eu
eu corto as mãozinhas e eu tenho um lugar no meu escritório que eu coloco as mãozinhas para eu lembrar de coisas que eu fui desafiada e tal. Então, fica essa dica para vocês, tá joia? E agora eu quero fazer para vocês uma afirmação. Eu queria que vocês me respondessem no chat se vocês concordam com isso. O Ministério de Ensino é uma maratona. Diz lá para mim se você sim, se você concorda. Não, eu acho que não é uma analogia. Coloca lá para mim, nós já somos 27 pessoas, né, comigo. Então, vamos ver algumas respostas. Olha, a Claudiane já colocou aqui que sim, Claudiane Crispim, conheci um Crispim. A Fabiola, a Isabel também, a Nayara, a Simone, Francislane, a Joyce. Cadê os varões? Eu estou vendo varinha. Tem varão? Juliana, também sim. Luiz Pedro, aí o varão, muito bem. Tá todo mundo aqui, Kailane, Maria, Verônica, todo mundo, ó, sim. E que bom, a gente está no mesmo barco, minha gente. É uma maratona. Uma vez eu falei sobre isso numa igreja no interior de Minas, ó o Natanael aqui, aí, Joia, Natanael. E tinha um maratonista lá. E foi muito legal. Joia Hilkiane, diferente, Ailton. Ailton, não sei. Então vamos ver, Ailton. Eu achei interessante que nessa igreja que eu fui, tinha um maratonista, e ele falou com a propriedade de um maratonista, né? Então ele falou assim, gente, realmente se assemelha muito. Por quê? Você precisa de preparo. Você não corre, né? Porque se você pegar aqui 100 metros, não em nível de uma competição, mas você corre 100 metros. Bom, eu não corro, não, com essa idade, com o meu joelho. Mas assim, você pega, agora, maratona, seja meia maratona, até agora o pessoal faz o quarto de maratona, 6 quilômetros, 12, é difícil. Você tem que ter o preparo. Outra coisa que a maratona tem também é o preparo que exige você os exercícios, mas o seu estilo de vida também muda. Não é só você se exercitar, mas isso influencia no seu lazer, influencia no seu horário de dormir, influencia muita coisa. Além disso, uma maratona sempre aponta para um alvo, não é? Você está na maratona, você sabe, eu vou correr e vai ser nesse caminho. O maratonista, ele não escolhe o caminho. Ele tem o caminho predeterminado e ele vai atrás disso. E não é fácil, exige sacrifício muitas vezes. Então, se você pensar no Ministério de Ensino, tem muito a ver. Porque, né, Ailton, quem sabe agora a gente já está começando a concordar um pouco, né? O não sei, quem sabe, né? Depois você me fala se você acha isso interessante. Aí, Ailton, joia, sim. Não é interessante? Como que a gente está nessa corrida? E como eu falei, é uma corrida exaustiva muitas vezes. Ninguém, quando chega na maratona, fala, ai, que legal, cheguei. Não, o pessoal está ali, ó, né? Quase colocando pulmão para fora. Aí vem uma pergunta. Se é tão difícil assim, o que leva você a estar nessa? Por que você, hoje, plena sexta-feira à noite, você podia estar vendo uma linda série no Netflix, você podia estar arrumando seu guarda-roupa que está bagunçado, você podia sair para comer uma pizza, e você está aqui. O que leva você? Vamos lá de novo para o chat? Escreve uma palavra que resuma por que você participa dessa maratona. Vamos lá. Salvação, conhecimento. Aquelas carinhas orando e louvando. Olha, lindo, né? Amor, desafio. Aprendizado. Deus. Todas essas coisas se completam, não é, gente? Aprender. Fazer o melhor para Deus. O chamado. O desejo de ensinar. Eu sei que podem aparecer outros aqui, né? Ver as crianças aprendendo, gente, é bom demais, não é? Amor e carinho acima de tudo, o chamado de Deus. Isso, meus irmãos.
o melhor preparo, que está falando aqui, a alegria. O que a gente vê é que todas essas coisas que falaram, o preparo, o ensino, o aprendizado, o amor, o carinho, tudo isso, na verdade, essas palavras, elas podem ficar embaixo de um grande guarda-chuva, que é exatamente o ministério que o Senhor tem dado para a gente, o chamado que o Senhor tem dado para a gente. E eu sou muito visual, eu aprendo muito quando imagens me traduzem ideias. E essa aqui me acompanha há anos e eu gosto demais. Porque o Senhor nos chamou, antes de tudo, para sermos isso para os nossos alunos. O que vocês acham? Deixa eu ver se eu lembro de um nome aqui. Ailton, lembrei de você. E a Rio. Ai, não lembro, mas começa com R-I-L. Então, essas duas pessoas. Diz para mim, coloca no chat para mim, o que vocês acham que é essa sombra? Rilkiane. Rilkiane, joia, Rilkiane, obrigada. Desculpa não ter gravado. O que você acha, Rilkiane, que é essa sombra? O Ailton colocou aqui, exemplo. O que você acha, Rilkiane? Você concorda com o Ailton? Sim, concordo. Isso. Danilo colocou uma ponte, exato. Mas o Ailton, ele pegou na certeza ali, ó. Realmente é uma ponte e é o exemplo. Olha só, porque esse professor que está ali à frente, ele está caminhando na direção da luz. E porque ele está na direção da luz, ele consegue fazer essa sombra. E ele consegue fazer que os alunos vêm, pode vir. Isso que vocês estão transpondo agora, eu já transpus. Pode vir. Porque nesse ponto a gente lembra do texto de Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, professor, ele tem um chamado para levar a criança para o caminho que é o da luz, onde o Senhor fala, conduzindo para a luz, exatamente. Porque nós estamos conduzindo as crianças para aquele que é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, mas nós conduzimos para Jesus. Também falou que ele era a luz. Olha que chamado importantíssimo. E nós vamos ver detalhes sobre isso no livro, na carta de Paulo aos Colossenses. Essa carta, meus irmãos, me acompanha há anos. E embora eu já tenha falado sobre ela muitas vezes, todas as vezes, sem exceção, eu me coloco diante do Senhor e falo, Senhor, que isso seja uma verdade na minha vida como educadora, como professora, como, inclusive, nós vamos ver aqui alguns pontos, até como esposa, como mãe, como vó, alguns compromissos que nós temos. Olha a primeira coisa que a gente pode tirar aqui. Colossenses 1, versículos 1 e 2, e depois 24 e 25. Paulo diz assim, eu estou lendo na versão NVI, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Perceba uma coisa, Paulo deixa muito claro aqui, que ele é apóstolo, e a gente sabe que é pela vontade de Deus, porque Paulo não queria, né, gente? Vamos combinar que Paulo não queria. A última coisa que Paulo queria, até ele ir para Damasco, naquela viagem, era ser um apóstolo. E o Senhor fala, olha, você vai ser, porque eu te chamei. Então, ele percebe, ele entende esse chamado, ele se rende a esse chamado. E ele entende que esse chamado tem responsabilidade. Não é uma coisa que ele faz nas suas horas vagas, você fala, mas você é Paulo, eu sou eu. Peraí. Nós não somos de tempo integral igual Paulo. Porém, a gente entende que nós temos um chamado e todo chamado tem responsabilidade por Deus, ela é atribuída.
Não é interessante isso? Então, um professor que tem um compromisso, ele tem consciência do seu chamado e tem consciência das suas responsabilidades. Então, meu irmão, minha irmã, você está aqui hoje, isso mesmo, você está aqui para aprender, porque você ama a Deus, porque você ama seus alunos, tudo isso é muito importante. Mas você está aqui, antes de tudo, porque o Senhor te chamou. Não foi você falar, mas na verdade, sabe, Márcia, eu nem queria muito não, porque minha vida é muito cheia de coisa, mas não tem ninguém, né? Então eu vou. Meus irmãos, até que isso pode acontecer. Mas ainda assim, você está num lugar e a gente está ali porque o Senhor quer, porque o Senhor é soberano, Ele está colocando isso nas suas mãos. E a gente precisa entender, eu encaro isso como um chamado, eu encaro que esse chamado tem as responsabilidades por Deus a mim atribuída, de pregar plenamente o Evangelho. Uma outra coisa que Paulo faz, que esse é o texto que eu acredito que mais me acompanha no ministério. Olha o que Paulo faz. Paulo, ele toma uma atitude de oração pelos seus filhos na fé, ou pelas pessoas que ele está ajudando na igreja, lá de Colossos. Agora, perceba o tipo de oração que Paulo faz. Minha gente, eu desde o início, lá quando eu comecei a trabalhar com crianças, há muitos anos, eu lembro que eu era instruída a isso, de orar, e eu sempre tive o hábito de escrever o nome, pedido, sempre tive esse hábito. Agora eu escrevo no aplicativo do celular isso. E é interessante que eu achava que eu abafava, entendeu? Nossa, eu oro nominalmente para os meus alunos e tal. Mas quando, há alguns anos, eu me deparei com essa oração de Paulo, eu falei, Senhor, isso é uma oração que um líder faz para os seus liderados. Isso é uma oração que eu preciso fazer para a minha vida e para a vida dos meus alunos. Paulo diz, por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Com o quê? Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Percebam como Paulo, quando ele vai orar, ele não faz aquela oração, sabe? O Senhor abençoa, faz, Senhor, né? Muitas vezes nós colocamos ali, meu aluno está com problema em família, o meu aluno está com problema na escola, ou então, olha, está sem vontade de vir à igreja, e tal, tal. Agora, perceba, olha a abrangência, tudo isso é importante a gente saber da criança, mas olha o que Paulo fala, pedir para que sejam cheios do pleno. Isso aqui me pegou a primeira vez que eu vi. Porque cheios é bom, pleno já é bom, agora cheios do pleno. Então, Paulo, ele não pede coisas rasas. Paulo não ora naquela coisa mais convencional. Olha, toda a sabedoria, em tudo posso agradá-lo, em toda boa obra, com todo o poder, toda a perseverança. Meus irmãos, a gente precisa aprender a orar de uma forma que demonstra o nosso fervor e o poder que vem do Senhor. Então, a gente entende que um professor que tem um compromisso, ele sabe da importância do chamado, tem a consciência do seu chamado e responsabilidade, e ele tem uma vida de oração fervorosa pelos alunos. Irmãos, não tem como a gente lecionar se a gente não tem vida de oração pelos nossos alunos. Isso é impossível. Jesus, quantas vezes ele saía da sua rotina para orar, e os seus discípulos chegaram ao ponto de falar, Senhor, ensina-nos a orar, porque pelo exemplo. Jesus, que é Jesus, gastava aquele tempo todo com seu pai, quanto mais nós, meus irmãos. Então, professor, eu sei que você já sabia disso, eu estou aqui só para lembrar. Agora, é importante,
para a gente orar, perceba que Paulo sabia o que estava acontecendo lá em Colossos. Nós não vamos ler esses textos aqui agora. Mas Paulo, no capítulo 1, ele fala lá, assim, olha, eu sei que vocês estão crescendo no amor, vocês estão crescendo na fé, eu dou graças a Deus por vocês e tal. Mas ele também sabia, capítulo 2, versículo 8, ele fala assim, olha, eu sei que tem um pessoalzinho aí rondando no meio de vocês, ó, cuidado, hein? Esse povo ele é idoso, não se deixa levar por eles. Então, Paulo conhecia. Então, a nossa oração, ela precisa estar dentro de um contexto que a gente saiba que criança é essa. Eu lembro, né, que há 6 anos, quando nós tivemos a pandemia, a quantidade de igrejas, de departamentos infantis, que não tinham como chegar nas suas crianças, isso especialmente congregações, porque não tinha nem o contato. Nem o contato. Tinha o nome, mas não sabia onde morava, não tinha o telefone dos pais, nada. Então, a gente precisa não só dos dados, mas conhecer. E eu sei, meus irmãos, que isso não é uma coisa fácil, mas é a maratona. É a maratona. É uma coisa que a gente vai aos poucos, a gente vai ali, ó, mas não para. O que a gente pode fazer para conhecer nossos alunos? Porque só uma hora por semana, e em alguns lugares é 1 hora por mês. Isso não é... A gente não discipula ninguém com esse tempo. Quando eu falo para pais a respeito de discipulado de filhos, eu falo que o discipulado, ele é como você aprender uma nova língua. Você precisa de tempo, de investimento e de prática. Quem aqui já fez curso de inglês, espanhol, uma língua estrangeira, sabe que se você estudar 1 hora por semana ou 1 hora por mês, você nunca vai ser fluente. E se você, então, não gastar tempo, investimento e nem a prática, realmente está ali fazendo o que tem que fazer, você não vai. É a mesma coisa do discipular dos nossos alunos. A gente precisa de tempo, de investimento, e aqui no caso, investimento para a gente tem muito a ver com livros, e a prática, que é estar ali, mão na massa, junto com os nossos alunos. Não tem como ministrar se a gente não tem isso. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, logo de início aqui. Algumas vezes, quando eu falo com professores, as pessoas falam, Márcia, mas isso é um banho de água fria? Eu falei, não, meus irmãos, não é. É porque a gente tem que falar aquilo que a palavra diz. A palavra em nenhum momento diz que o ministério de ensino, que aquele que ensina esmere-se no fazê-lo. Essa é a verdade. A gente não pode deixar de falar a verdade em amor, certo? E tem tudo a ver agora com essa parte. São 4, essa é a terceira, tá? Colossenses, ainda no capítulo 1, Paulo fala assim, para isso, para falar do evangelho, eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Ele fala, eu me esforço, eu luto, mas não é na minha força. Eu luto com a força que atua. Eu gosto, né? Paulo, ele tem essas palavras assim, olha, poderosamente em mim. Então, esse esforço que a gente faz, muitas vezes o sacrifício está ligado a isso. Está ligado a essa força que o Senhor atua em nós. Mas não vai exigir de nós menos do que esforço sacrificial. Me chama a atenção esse versículo de Paulo. Homens que estão aqui. Vocês já imaginaram você escrever para alguém? Né? Hoje em dia a gente não fala escrever assim, né? A gente fala escrever assim. Então, você está lá mandando uma mensagem e você fala assim, olha, eu estou sofrendo dor de parto por vocês. Os homens não falam isso, porque o homem nunca passou dor de parto, mas Paulo usa. Paulo, em Gálatas 4:19, diz, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Não é para dar um conhecimento, é para ver a formação. Cristo sendo formado na vida dos seus alunos, no caso dele, dos seus filhos na fé, da igreja que ele fundou.
Agora é interessante falar assim, os homens não sabem, nós mulheres sabemos. Ainda, nem todas, né? Eu mesmo não tive. Mas, por exemplo, a minha filha teve, eu estava do lado dela quando meu neto nasceu. E eu vi essa dor. Mas perceba uma coisa, essa dor que Paulo está falando aqui, nem as mulheres sabem. Sabe por quê? Olha o detalhe aqui, ó. Meus filhos, por quem, de novo, nenhuma mulher sofre de novo dor de parto pelo mesmo filho. A pior dor que existe, ela só vai existir por um filho uma vez só. Não vai ter outra. Dor física, né? Tem outras dores, mas a dor física, essa pior dor, Paulo está falando assim, eu pego isso e falo, eu estou de novo por vocês. E tem um texto que eu não coloquei aqui, mas se você estiver anotando e tal, olha o que Tiago diz. Vocês lembram de Tiago, capítulo 3? Geralmente, algumas pessoas dizem assim, quando lembra de Tiago 3, já sabe que vai falar sobre língua. Né? A língua é fogo. Mas, geralmente, a gente começa a falar no versículo 2. Mas percebam Tiago 3:1. Vou pegar aqui, na versão que eu sei, que eu uso mais. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois, como sabem, nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, nesse contexto da língua, que ele está falando aqui, que a língua é fogo, que a língua pode acabar com a existência, a língua, se você não domina a língua, você não domina nem seu corpo. É nesse contexto aqui ele fala, e quem mais usa a língua? Nós, professores. E Tiago está chamando a atenção aqui, assim, olha, nós vamos ser julgados com maior rigor, porque é aquilo que nós falamos. De novo, minha gente, não é para dar um banho de água fria, não. É para a gente se alertar nessa grande responsabilidade. Porque, principalmente com criança. Gente, com criança é o seguinte, você fala um negócio, tem hora que nós, professores, temos até mais moral que os pais. A gente fala uma coisa e a criança toma como verdade. E, às vezes, a mãe chega... Não, mas minha professora falou. Meu professor falou. Quem aqui é mãe talvez já tenha visto isso, né? Não, minha professora fala. Então, minha gente, olha só. Que privilégio que nós temos de, né, trazer, né, poder, na força do Espírito Santo, moldar essa vida. Fazer com que Cristo seja formado ali, fazer parte disso. Não está em nós o poder, isso é do Senhor. Mas Ele usa a gente. Gente, isso é bênção demais. Fugir disso. Porque tem outras coisas, você está deixando outras coisas que não são tão importantes. Quando você formar o caráter cristão na vida de uma criança. Então, o professor, ele tem a consciência do chamado e responsabilidade, ele tem o hábito da oração fervorosa pelos seus alunos e ele entende o esforço e dedicação sacrificial. Entendam, é sacrificial. Uma mãe, quando está lá a luz, ela fala assim, não vou ser mãe porque eu não quero dar a luz. Não tem isso. Se você é mãe, você sabe, tem outras dores nessa aí também, mas você sabe que faz parte. E quem abre mão disso? Não estou falando só do parto em si, de ficar noites e noites acordadas, né? Todo mundo sabe. Se vai amamentar, empedra tudo. Os maridos também, os pais também, vejam. Mas vale a pena. É essa a ideia. E aqui, meus irmãos, me permitam fazer um alerta. Me permitam, porque isso é uma coisa que tem me consumido há alguns anos. Em igrejas onde existe um rodízio. E quando eu digo rodízio, é o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma sala de aula, e sou eu e a Fabíola. E eu falo assim, não, Fabíola, essa semana eu dou aula e você fica na sala do pastor. Por quê? Não, porque eu dou conta sozinha, né, Fabíola? Você também dá conta sozinha. Tranquilo, tem pouca criança. É fácil.
E outra coisa, eu preciso me alimentar, né? O pastor está dando uma série muito legal, né, na escola dominical lá. Meus irmãos, eu sei que existem vários fatores, vários. Conheço muitos fatores que, às vezes, leva a pessoa a não estar presente ali. Mas o fator comodidade, ou seja, não, deixa eu descansar um pouco, eu dou conta, você também dá conta. O fator, eu preciso me alimentar, tem outros, mas esses dois, meus irmãos, não pode estar no nossa cartilha, não. Eu falo isso com temor. Primeiro, o Senhor não nos chamou para ficar acomodados, e nem de acordo com a nossa comodidade. E segundo, o nosso alimento é fazer a vontade de Deus. Se o Senhor te chamou, o Senhor tem um chamado para discipular. Não é para você ensinar. Ensinar faz parte do discipulado. A gente não discipula um aluno estando lá em poucas horas do mês. Não dá, minha gente. E outra coisa, quando eu trabalho com ele, tá eu e a Fabiane, são poucas crianças, mas eu aprendo com ela aprende comigo. Nossos alunos aprendem o que é trabalhar em equipe. Eu vejo como é que é, porque nós estamos comprometidas com o discipulado dessas crianças. Ainda que eu tenha muitas outras coisas, mas eu preciso entender qual é a prioridade. Porque no corpo de Cristo, os membros trabalham, né? A Bíblia fala, as juntas estão ali, trabalhando para um propósito. Então tem que estar bem ali, arraigada na palavra. Eu lembro que uma vez, há muitos anos, meu marido foi dar uma palestra a professores e ele falou sobre os amigos da escola, você precisa ser voluntário na escola dominical. E eu levantei a mão na época, falei, não, eu sou voluntário, né? Não sou CLT da igreja. Mas, meus irmãos, ninguém é voluntário. No final ele falou isso, né? Nós somos servos. O Senhor chamou, nós temos um patrão. E é uma bênção trabalhar para Ele. Eu queria que hoje você saísse daqui falando assim, Senhor, muito obrigada, porque apesar de toda a falha que eu tenho, apesar de tudo isso, o Senhor me chamou. E eu não estou sozinha. Eu me esforço e eu luto conforme a força do teu poder que atua em mim. A gente está junto nisso. Agora, aqui uma palavrinha para os coordenadores, superintendentes. Quando você chama um professor para trabalhar, ele tem consciência disso. Você expõe para o professor o que é que você espera dele. E eu digo isso até por escrito. Isso é necessário, a gente precisa entender que a gente precisa, olha, eu vou assumir alguma coisa. Márcia, eu não tenho experiência. Beleza. Tá, então, olha, nós esperamos isso e isso de você. E esperamos que você vai ver qual é a idade que você melhor. Quem sabe você pode passar, fazer durante alguns meses, há 2, 3 meses, você vai passando em salas para você ver se você não tem. Tem gente que já sabe, não, eu não gosto de trabalhar pequenininho, prefiro maior. Mas tem gente que não sabe. Então, o quê? Você pode fazer, né, esse período de adaptação, né, não, como é que é no emprego? No emprego tem esse negócio aí. Esqueci agora o nome que dá no emprego. Mas uma coisa é importante, minha gente. Eu falo isso como alguém que já dirigiu vários departamentos infantis, já fui educadora cristã também de tempo integral, trabalho, né, ainda com formação. O que a gente vai, quando a pessoa vai entrar como ajudante, como alguém que está em treinamento, ela está em treinamento. Isso quer dizer o quê? Treinamento para ser professor. Treinamento para ser professor. Tem gente que fica 3, 4, 5, 10 anos sendo auxiliar. Eu acredito que, um detalhe, com exceção do berçário, quando eu falo berçário, estou falando lá das crianças, é bebê mesmo. Porque muitas vezes nós precisamos de pessoas que têm esse dom maternal mesmo, muitas vezes. Eu já dirigi departamento infantil que eu tinha a professora do berçário e eu tinha as berçaristas. Né? Essas pessoas que iam lá cuidar do neném, fralda, essas coisas todas. Embora hoje em dia
maioria dos berçários nem trocam fralda, né, para não tocar na criança. Mas, no geral, se você está em treinamento, é para um chamado. O chamado está ali. É para você aprender, para você se tornar um professor, uma professora. Para a glória de Deus. Ah, Márcia, é difícil? É mesmo, gente, mas o Senhor vai dar. Experimenta. Experimenta. Sabe? Tem hora que você vai fazer coisas, nossa, não podia ter feito isso assim e tal, mas você vai em diante. E você vai ter uma turma que vai estar te ajudando. Experimenta isso. É importante você saber quais são as qualificações de um professor, por quanto tempo esse professor vai ficar ali. Ah, eu vou ficar em treinamento tanto tempo. Ah, eu vou ficar, olha, já tenho experiência, vou ficar professor, vou ficar o quê? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Você precisa, né? É bom ter isso conversado. É bom o professor também saber dos seus direitos. Ele tem direito a um bom material, ele tem direito a treinamento, ele tem direito a ser pastoreado pelos pastores e presbíteros. Isso também é um direito dele, tá? E uma palavrinha aqui sobre aula. Eu sei que o nosso ponto aqui não é plano de aula nem nada, mas isso aqui é muito importante para mim. Para mim, que eu digo para a parte do ensino. Muitas vezes as pessoas têm a ideia que a escola dominical para criança tem que ser lúdica, tem que ter muita brincadeira, a criança tem que ficar ali bem antenada. É joia, ela precisa disso, mas não com foco no entretenimento. Uma aula com foco no entretenimento, muitas vezes está assim, ó. A pessoa pega e já pega a revista logo, né? Qual é o assunto da aula? Ah, tá, Daniel na Cova dos Leões, joia. Então, eu vou ler a revista, até porque essa história, Daniel na Cova dos Leões, tá, já sei de qual é salteado já. Então, eu leio primeiro na revista, tá? Anoto, aí tem umas ideias na revista, joia, aí eu já começo a bolar, leio na Bíblia também, né? Porque quero marcar alguma coisa, tá? Joia, mas aí eu já fico preocupada, assim, já sei, vou pegar uns balões, vou fazer cara de leão, vou enfeitar a sala toda. Então, aí gasta-se um tempo. Não estou falando que isso não é ruim, não, isso é bom. O problema é quando isso toma mais tempo do que você se debruçar na palavra. De você ser alimentada na palavra. A ênfase do entretenimento faz com que você tome maior tempo da sua preparação nisso, nas coisas que vão chamar mais a atenção da criança. No final, fica aquela dúvida, minha aula foi criativa? Será que as crianças participaram, gostaram? O que eu vou fazer no próximo domingo? Gente, a priori, essas coisas não são erradas. Em si, elas não são erradas. Mas é preciso ver uma outra forma. Eu preciso entender não somente o assunto, mas o objetivo que eu quero alcançar nessa aula, que está atrelado ao objetivo que eu tenho nesse semestre ou nesse ano. Eu tenho que ter um objetivo, eu não estou lá. Aula não é objetivo. Aula é um meio para se chegar a um objetivo. Agora eu vou estudar a Bíblia, eu vou pedir, Senhor, fala comigo. Muitas vezes, na maioria, ainda mais que você dá aula para criança pequena, muitas vezes que o Senhor vai falar com você, não é o que você vai dar para as crianças, mas você vai ser alimentada, e o Espírito Santo fala de tantas formas. E a gente não pode abrir mão disso. Aí sim eu vou estudar, depois que eu estudei a Bíblia, eu vou estudar a revista, eu vou ver também uma coisa que eu posso me aprofundar, olha, isso aqui eu não entendo muito bem, deixa eu dar uma olhada. Aí eu vou buscar recurso, vou buscar coisas criativas, mas que tem a ver com o meu objetivo. O meu objetivo não é fazer a criança ficar bacana, assim, legal, entretida, assim, ativa. Isso é bom, mas é para alcançar o objetivo que eu tenho. E uma coisa que, quando acaba essa aula, eu preciso entender, assim, essa aula aqui, que ela estava conectada com a aula anterior e como ela vai se conectar com a próxima aula. Entende a diferença, gente? Primeiro é o conteúdo. Depois é a atividade. A atividade é muito importante, mas ela tem que estar muito bem embasada no conteúdo. E aqui, eu vou abrir um parênteses. Nós somos professores, não é? Diz para mim aqui no chat, nós somos professores de quê?
Vamos lá, gente. Diz aqui para mim no chat. Você é professor na escola dominical de quê? Não estou falando de quem. De Bíblia, Ailton. Isso mesmo. Ailton, tá certeiro, hein, Ailton? É isso mesmo, Ailton. Nós somos professores de Bíblia. E pasme, minha gente. Às vezes tem professor de Bíblia que nunca leu a Bíblia inteira. O professor ele precisa de uma familiaridade geral. Ele tem que saber que tem 66 livros, 39, 27, ok. Saber também que demorou uma média, né, dos escritos de Moisés até João e Apocalipse, passou uma média de 1.600 anos, que foi mais ou menos 40 autores, de diferentes lugares, de diferentes estilos de vida. Saber também que eles escreveram em diferentes estilos. A forma como você estuda históricos não é a mesma forma que você estuda os proféticos. Existe a questão da interpretação da Bíblia. Como que você vai ver isso? Os doutrinários, as cartas principalmente. Então, saber que existem esses vários estilos. Ah, Márcia, mas eu dou para maternal, preciso disso? Precisa. Todo cristão, na verdade. Todo cristão. A nossa maior riqueza de conhecimento é a palavra. Então, nós precisamos disso. Outra coisa importantíssima, a gente entender a questão um pouco dos impérios, porque a Bíblia ela já fala de cara do Império Egípcio, já em Gênesis já fala do Império Egípcio, depois ela vai falar do Assírio, do Babilônico, do Romano. Então, a gente tem que ter, e com isso, geografia bíblica, não é, gente? Porque, olha só, geografia, pelo menos a gente localizar. Porque quando a Fabíola me falou, eu sou do Crato, eu nunca fui no Crato. Tem vontade, viu, Fabíola? Tem vontade, me chama que eu vou. Mas eu sei para que lado que fica. Não é bom quando você fala assim? Eu falo para vocês, gente, eu moro no Espírito Santo. Mas se eu falasse para vocês só assim, vocês não sabiam que eu moro aqui no Espírito Santo. Faz de conta que vocês não sabem. Mas eu falo assim, gente, eu moro perto de Jaguaré. Eu moro perto, tem Soretama e Jaguaré, depois vem minha cidade. A maioria de vocês, eu falei, para que lado que fica isso? Não é ruim? Porque eu falo para você, Nova York, você pode nunca ter ido lá, igual eu, nunca fui, mas sei para que lado que fica. Então, a sua mente te leva. A mesma coisa, gente, é com relação à geografia bíblica. Se você falar, porque Jonas, ele foi para Jope e ele, ao invés de pegar, né, a direção para Nínive, que seria o leste, ele pegou um navio para Tarsis, ele foi para o oeste. Então, você já tem... Opa, já sei como é que lá e tal. Jesus estava na Judéia, foi para Galileia, mas ele era necessário passar pela Samaria. Gente, só um minutinho, acabou de dar aqui que a minha bateria está... Peraí, só um minutinho. Está ligada, deve ter saído da tomada. Só um minutinho. Pronto. Então, viu como é interessante? Você precisa saber disso. Aqueles mapas no final da Bíblia são beleza para trabalhar isso. E ter uma linha do tempo. Essa linha do tempo te ajuda também, quando você vai ler os profetas, principalmente os menores, você fala, peraí, onde é que eles atuaram? Eles estão perto de quem? Por exemplo, Elias e Eliseu, que estão lá em Reis, tem tudo a ver com Jonas. É a mesma época de Jonas. Então, você já tem essa ideia da linha do tempo, dos profetas. Entende que o Reino Norte acabou. O Reino do Sul não acabou. Por que não acabou? Porque é de lá que viria Jesus. Então, você tem essa ideia geral. Essa linha do tempo que vocês estão vendo aqui, para quem não conhece, essa é a linha do tempo do nosso material das crianças, tá? E só uma coisa bem bacaninha que a gente tem feito, na nossa igreja, nós fizemos banner, não é a foto da minha igreja, porque vários estão fazendo. A gente colocou em todas as salas da escola dominical. E eu conheci um pastor que colocou no gabinete dele também. Todas as salas, adultos, crianças, todas. Fizemos também um página para todo mundo, de adolescentes para cima. E as crianças receberam, no Dia das Crianças, uma canequinha que é da linha do tempo.
Aí eu fico brincando, já pensou? Brinquei com as crianças, né? Você está lá tomando seu todinho e vendo, olha, primeiro é Davi, depois é Salomão. E eles estão tendo isso. Como é importante passar esse conhecimento. O professor, ele precisa ter, no mínimo, uma Bíblia de estudo. É barata? Não é barato, não, gente. Não é. Tô falando, sim. Pior que eu nem sei quanto é que tá, mas uns R$ 200, quase isso, talvez. Mas, gente, eu lembro quando eu fui professora de jovens em Minas Gerais, nós fizemos uma campanha, troque seu tênis novo por uma Bíblia de Genebra. Então, veja como é que você pode ali, se você não tem, ter uma Bíblia de estudo. E aqui, outras ideias. A Hilkiane falou, importante e lúdico, o aprendizado é mais divertido. Peraí, não consegui ler o resto. Deixa eu ver. É mais divertido e eficaz. Exatamente. A gente precisa. Só que tem uma autora que eu gosto muito, que é a Marlene Lefebvre, ela fala o seguinte, que a criatividade, ela vem como uma experiência com Deus. A criatividade para o reino de Deus. Nós somos filhos de um Deus criativo. Então, quanto mais imbuídos nós temos de Deus, mais a criatividade vem. Gente, esses livros aqui, eu não vou ficar... Vocês vão ter um PDF disso aqui, tá bom? Vou mandar para a Fabiola. Então, vai ter essas dicas aqui. Então, agora eu só vou mostrar... Opa, peraí. Pronto. Tá? Aqui são dicas de livros. Esse amarelinho do meio é fininho, fininho. Excelente para começar. Entenda a Bíblia. Bem fininho mesmo. É quase uma apostila. Livros sobre a parte educacional, livro para pais, esses 3 aqui de baixo são para pais, desafio aos pais é sobre o evangelho para os filhos, criados para alegria, para trabalhar a questão da feminilidade, masculinidade, de uma forma excelente, são vários artigos. Não podemos nos calar, do Albert Moller, trabalha a questão da homossexualidade. São muito bons. Mas, Márcia, estou sem dinheiro. Galera, se você não conhece, já começa a ver esses vídeos desse projeto do Bible Project no YouTube. São excelentes. Eu uso eles direto. Sempre, vira e mexe, eu coloco nas nossas lições como dica para o pessoal ver. São vídeos de 8, 9 minutos, que você tem ali um resumo de todos os livros da Bíblia. E, por exemplo, estilos literários, tem lá. Excelente, gente. Simples, profundos e bíblicos. Bible Project Português, lá no YouTube, corre depois, agora não, para você ver isso aqui, ok? E a última parte aqui, de Colossenses 1, 21 e 22. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Antes separado, agora reconciliado. A mensagem central de um professor é o Evangelho. E quando a gente fala do Evangelho, muita gente fala assim, Márcia, mas a criança já sabe que Cristo morreu por ela. Só que o Evangelho é mais do que saber o que aconteceu no passado. O Evangelho é que dá o sustento para a gente. Não é uma coisa que é para o não crente. O Evangelho é para o crente. Fabiola colocou, já vi as dicas do material. Tá, joia, Fabiola. Em outros momentos eu já falei mesmo. Mas eu vou mandar, tá, Fabiola? Vou mandar um PDF dos slides, aí você dá para o pessoal. Então, o Evangelho, gente, entender sobre a morte substitutiva, tá aí a Páscoa. Entendemos que a Páscoa é um evento que você pode trabalhar, embora o nosso sentido maior hoje é a ceia. Cada mês a gente pode lembrar desse sacrifício. Entender que Cristo está sendo formado em nós. Porque durante muitos anos, a gente apresentava para a criança essa ideia que você fala de um personagem, você fala, nossa, né, o herói, né? Ou então é o vilão. E isso causava extrema frustração.
Porque às vezes a gente não consegue ser que nem um herói, eu não consigo ser que nem Jó, eu não consigo ser que nem Daniel, eu não consigo ser que nem o apóstolo Paulo. Acontece que todos eles mostram uma parte de Cristo. Eu vou entender que essas pessoas estão mostrando como um diamante mostra uma faceta. Vou mostrar daqui a pouco um diamante para mostrar isso. Assim são essas histórias. Eu gosto de pegar essa cruz com vários pixels para mostrar isso. É como se cada pedacinho desse fosse uma história, uma narrativa da palavra que está formando o nosso entendimento sobre o Senhor Jesus. Aqui, quando eu falo de faceta do caráter de Cristo, é como se cada um fosse um ladozinho ali daquele diamante. Então, eu vou conhecendo Cristo. Então, eu vejo, assim, eu vejo a coragem daqueles homens, vejo a coragem daquelas mulheres. Eu escrevi ontem uma lição para crianças sobre Hebreus, capítulo 11, né, que fala aquela nuvem de testemunhas. E se a Bíblia está falando para imitar, a gente imita, é joia. Mas eles estão mostrando Cristo. Então, é na força do Senhor que eu vou ter isso. E a gente precisa mostrar Cristo, mostrar quem Ele é e o que Ele fez, e mostrar que o caráter de Cristo vai sendo colocado na nossa vida. A Escritura, ela é um processo de revelação. Ela vai revelando a pessoa de Cristo, mas não somente para eu saber, mas para que o caráter dele seja formado na minha vida. E é isso que a gente quer para as nossas crianças. Então, a gente precisa aqui transformar essa atitude de cumprindo o meu dever, minha escala, tá, ó, já cumpri a minha escala esse mês, então já cumpri a minha escala essa quinzena. Tá, já tá aqui, ó, quase que bateu ali o cartão. Para outra postura. Esse é o meu ministério. E olha, como eu falei no início, não tem coisa melhor do que você fazer a vontade de Deus. Lembra o próprio Senhor Jesus falou, quando estava lá a mulher samaritana, os homens saíram para buscar comida, quando eles voltaram, a mulher já tinha ido embora, foi lá contar a novidade e cadê o Senhor? A comida, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Então, que esse seja para a gente, sabe, o que move. Não quer dizer que você não vai ter problemas, não quer dizer que você vai fazer isso porque você está com mais tempo. Não, você não vai ter tempo mais. Isso vai exigir de você, é uma maratona, mas vai valer a pena, porque não tem lugar melhor do que estar fazendo aquilo para que o Senhor nos chamou. Você pode falar, Márcia, eu estou com dúvida, eu não sei se o Senhor me chamou. Meu irmão, a única forma que você tem disso, trabalha. E o Senhor vai te mostrar no trabalho. No banco, não. O Senhor te mostra no trabalho. E você vai pedir para o Espírito Santo sondar as suas motivações. E aí sim, você vai e fala assim, Senhor, esse é o meu ministério. Ainda que agora, talvez alguns falam, eu estou em dúvida, não sei, acho que vou entregar minha carta de demissão. Não é isso, não. Você vai pedir para o Senhor confirmar, para você ser essa bênção para a qual Ele te chamou. Deus não chamou você para ser alguém que vai, sabe, quebrar um galho. Ele chamou você para moldar crianças. Para ser moldado primeiro, para ser moldada primeiro. E para poder ser um instrumento para que o caráter de Cristo seja formado na vida da criança. Fazer parte disso, gente, não tem coisa melhor. Eu queria fazer uma proposta para vocês, nós já passamos 55 minutos, né? 50 minutos é essa parte. E eu tenho uma outra, que na verdade é só uma apresentação geral do nosso currículo. Mas eu queria ver com vocês se a gente pudesse, se vocês tivessem alguma observação, e a gente poderia dar uns minutinhos, se alguém quiser beber uma água, 3 minutinhos. O que vocês acham? Pode ser? Diz para mim aqui no chat. E a gente volta. Vamos fazer o seguinte: são 19h55, a gente volta às 8h e termina
por volta de 8h20, 8h30, pode ser? 8h20, aí até 8h30 vocês fazem perguntas. Pode ser, minha gente? Joia, a Claudiane já falou. Então, a Claudiane falou, tá falado. E a Ana Isabel confirmou. Então, ó, 5 minutos, gente. Vamos lá beber a água, tá? Mas volta, viu? Mas volta. Eu vou ficar aqui. Se alguém quiser também usar esses 5 minutos para falar alguma coisa, abrir o chat, abrir aqui o microfone, pode ser, tá bom? Podemos usar. Eu não vou sair daqui, não. Eu tô com a minha aguinha aqui. Essa aqui é a minha canequinha do Conselho de Educação Cristã. Meus netinhos. Pessoal, vamos voltando. Vamos lá. Pessoal, 20 horas, 5 minutos se passaram. Deixa eu ver quem tá. Coloca aqui no chat. Eu.
Vamos ver, quem está presente aqui? Aí, Brícia, já começou. Vamos lá, isso, Claudiane, Joyce, coloca. Eu estou aqui, isso, Maria Eduarda. Isso, já não consigo nem ler os nomes que estou passando aqui. Joia, Natanael, Simone, vamos junto, Glenda, Andréia. Ailton, cadê você? Foi o nome que eu peguei mais rápido. Joia, Verônica, então vamos lá, minha gente. Eu quero passar então para vocês sobre o currículo da Cristina. Aí, Ailton chegou. Muito bem, joia. Pessoal, agora faz o seguinte para mim. Coloca para mim no chat se a sua igreja usa, né, o material do Cultura Cristã Kids, que são aquelas revistas Primeiros Passos, Firmando os Passos, MQV Kids, MQV Júnior. Fabiola, sim. Juliana, beleza. Claudiane, Verônica. Ok. Andréia, beleza. Eu não sei quantas igrejas estão aqui representadas, né? Depois, no finalzinho, podia até falar isso para mim, né? Mas tá jóia. Então, bom, pelo que eu vi, bastante gente conhece. A ideia aqui, mesmo que vocês conheçam, Joia, Gisélia, é que vocês tenham uma ideia do geral, tá? Eu vou ser bem resumida, porque no final vocês vão ter um QR Code que vocês podem pegar e vai ter um texto melhor, assim, mais elaborado. Aqui é mais uma pincelada, tá bom? E depois, se tiver alguma dúvida, eu posso falar. Uma coisa que é muito importante é vocês saberem que quando a gente quando a gente foi fazer a matriz e ainda estamos produzindo material, eu estou produzindo agora as últimas revistas. Então, a gente tem algumas coisas que ficam, assim, cravadas. A gente precisa passar por essas fases. São as nossas distinções. Né? Tá aqui, a Fabiola colocou, deixa eu ver. Crato, Barbalha, Várzea Alegre, Juazeiro do Norte, Brejo Santo. Joia. Nossa, quantas cidades. Muito obrigada, Fabiola. Como eu falei, aqui eu vou passar rapidinho, tá ok? Depois no documento vocês vão ver. É lógico que a gente passa a nossa questão principal é saber que esse material, o fundamento é a escritura. A gente pode usar livros, comentários, mas tem que estar ali na escritura. Todo o material ele é feito pela autora, ele é passado para mim, que eu vejo também tem informação na área, né? Fiz o estudo bíblico, outros cursos, depois é passado para a revisão teológica, então é o fundamento da escritura. Só que qual é a nossa vertente? Os nossos documentos de Westminster. Como que a gente vê isso no nosso material? Todas as lições, sem exceção, das criancinhas de 2 anos até os pré-adolescentes de 11, toda lição vai ter isso aqui, o link com o catecismo. Os menores, a gente vê o meu catecismo doutrina cristã, e a partir dos 7 anos já usa o breve catecismo. E aqui, gente, a nossa intenção não é ensinar o catecismo, tá? É um link. A gente entende que o catecismo pode ser usado em outros momentos para ser ensinado. Particularmente, eu acho que o melhor lugar para ensinar é o lar, embora muitas vezes não tenha condição. Família não é crente e tal, mas também tem a UCP, que pode, e outros, o culto, algumas igrejas também usam para isso. Mas a gente faz o link, tá? Não é um ensino, a gente faz para a criança poder decorar e tal, mas ela está vendo que essa lição, esse documento apresenta uma pergunta e uma resposta. A gente sabe que tem crianças e adultos que nem sabiam que existia esse documento, né? E a gente tem para as crianças, a partir dos 7 anos, que eu estudo o breve catecismo, totalmente grátis. Então, para os pais, para os professores, pode pegar lá todas as 107 os cards, todas as 107 perguntas estão em cards que você pode baixar gratuitamente, imprimir ou usar no seu tablet, no celular, no computador, para fazer com as crianças. É muito joia, ok? O nosso objetivo é a glória de Deus, é nos alegrarmos nele, né? Nós somos criados para isso. John Piper fala muito isso, né? Quanto mais nos alegramos a Deus, mais Deus é glorificado. Nosso chefe sempre fala, é para mostrar que crente é um povo feliz. Nós temos a fonte da alegria e a gente faz isso para que o Senhor seja glorificado. Nós temos uma linha mestra, que é a história da redenção, mostrei para vocês, né? É aquela linha do tempo. Então, toda lição tem isso aqui, link com a linha do tempo.
Algumas vezes, a gente fica muito tempo numa parte só. Por exemplo, o MQV Júnior, a nossa primeira revista, são 19 lições só em cima de 4 capítulos de Gênesis. Então, não vai acompanhar. Agora, vocês vão ver que a partir dos 4 anos, a criança vai pegar essa linha toda. Vocês vão entender quando eu falar todas as salas. Aqui a linha, né, a linha do tempo, que vocês podem também baixar gratuitamente, se você ainda não baixou, vale muito a pena. E como eu falei, invista em você fazer banner e coisa assim, tá? Aqui eu já mostrei para vocês. O nosso referencial é aliança, sempre colocamos isso para o nosso material. Quando eu digo sempre, que eu digo assim, não é toda a lição, mas isso é uma vertente que a gente coloca. Na linha do tempo tem as principais alianças. A gente entende que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento aliançável. Entendemos que existe, né, todas as questões a serem cumpridas numa aliança. E temos um material de Páscoa, só um detalhe aqui, muito joia. Nós fizemos, não lembro em que ano, mas está lá no nosso blog, Páscoa e as Alianças. Muito joia. Você vê as alianças que Deus fez desde Adão, passando por Noé, Abraão. Muito interessante. Vale a pena depois vocês verem no nosso blog, tá? A nossa ênfase é a Cristo icônica. Não é um termo muito usado, né? A gente ouve mais o cristocêntrico, mas o Cristo icônico é cunhado de um autor que chama Abraham Kuruvilla, e ele fala sobre a formação de Cristo em nós. A base para isso está, isso aqui eu já comentei para vocês, né? Isso aqui eu não vou voltar. Essa é a base, Romanos 8, 29, dizendo que o Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, ou seja, a imagem de Cristo sendo feita em nós. Essa frase, para mim, resume bastante do reverendo Heber Campos Júnior. A Escritura é a história da redenção, que se revela progressivamente. Para quê? Para formar Cristo em nós. A Escritura é a história da redenção, que se revela progressivamente para formar Cristo em nós. Então, essa é a ênfase cristocêntrica. Por isso que no nosso material, está lá no cabeçalho de todas as lições. Essa lição me ensina sobre Deus. Isso. E me conecta a Jesus. Toda a Escritura fala, revela Jesus. Então, todas as lições vão ter isso. E aqui é uma dica, gente, de alguns livros que nos ajudam. Não são da nossa editora, mas eu particularmente, eu tenho todos eles, uso, já dei todos para os meus netos. Esses grandes heróis, não gosto muito do título, mas é muito joia. Esse primeiro aí, é para bebê, é muito joia. Eu lembro que tem a lição de Abraão que fala assim, por que Deus chamou Abraão? Aí, porque sempre tem a grande pergunta e a grande resposta. E a resposta era, porque da família dele viria Jesus. Então, você ensina isso desde os pequenininhos, é muito joia, tá? E aí, do Kevin DeYoung, Maiores das Histórias, A Promessa também. A Promessa tem um estilo de ilustração bem diferentona, isso aqui é para criança mais velha, mas é interessante você ter... mas eu não tenho criança em casa, mas é para você se habituar com essa linguagem. Isso é uma boa dica, tá? Essa série da nossa editora, que já é uma coisa mais robusta, mas interessantíssima, que é a série do Sidney Gray Danos, que é o maior expoente, ele já é mais a questão do cristocêntrico, né? Vale muito a pena. São livros, como eu falei, mais robustos. Mas, por exemplo, se você pegar o primeiro, Pregando Cristo no Antigo Testamento, não, já é assim, incrível, tá? E esse vídeo, fica a dica para vocês, gente, eu já usei muitas vezes esse vídeo. Ele não pode ser passado em grande público, então por isso que eu nem tentei passar para vocês. Mas se você procurar no YouTube, vídeo Melhor e Verdadeiro, do Dan Stivers, você vai ter lá. E aqui está até o QR Code, né? Mas depois no PDF vocês podem pegar melhor, ok? A nossa ênfase também é que a criança ela precisa entender que aquele conteúdo é para a vida. É para a sua vida pessoal, eclesiástica, social, familiar. Então, tem que ter uma aplicação. A criança tem que sair lá da Palestina e chegar no Crato, chegar na Várzea Grande, não lembro agora dos outros, chegar aqui em São Mateus, no Espírito Santo. Por isso que uma coisa que ajuda é o momento em família. Que a gente precisa ter estratégias para as famílias poderem ter esse momento com os filhos.
claro, as famílias que, né, as igrejas cujas famílias são cristãs também, ok? Queremos também uma cosmovisão cristã, a criança entender que como ela vai interpretar o mundo, a cultura. Então, também mostramos, quando a gente vai dar aula, vai escrever, a gente quer que ela entenda onde ela vive, o mundo decaído, já ainda não, a gente vai colocando isso, nem que seja em doses homeopáticas, ok? E o final, a evangelização e o discipulado. A criança sempre entender que ela precisa partilhar aquilo que o Senhor tem dado na vida dela. Ela precisa ser, como a gente falava muito quando era criança, né? Posso ser um missionáriozinho. Eu, quando canto essa música, não sei se todos conhecem, a música antiga da PEC, né? Posso ser um missionáriozinho. Há muitos anos, eu quando canto essa música, assim, eu já sou um missionáriozinho. Depois eu falo aí eu vou mudar, porque eu não posso ser, já sou, certo? Então, tudo isso, o objetivo geral do nosso currículo é a formação do caráter de Cristo na vida das crianças para a glória de Deus. Então, nós estamos com isso aqui. E as faixas etárias, a gente começa com 2 anos, 2 e 3 anos, são os conceitos basilares, os conceitos assim, básicos, né? Então, o que que é? A gente quer que a criança, não vou ler isso aqui agora, vocês vão ter depois. Quem é Deus? Deus é o Criador, Deus é o Senhor. Quem é Jesus? Jesus é o Salvador. E a minha vida com Deus. Ou seja, igreja, oração, Bíblia. Então, esses conceitos que a criança vai ter ao longo de 2 anos. Porque o nosso material ele é semestral, né? Firmando os passos e MQV Kids, ou seja, crianças de 4 a 6 anos. Crianças de 7 a 9 é um currículo de 3 anos. Para cada idade, sempre é 1 ano. Então, se o nosso currículo é de 2 e 3 anos, 2 idades, 2 anos. Aqui são para 3 idades. 4, 5, 6 é uma idade. 7, 8, 9, outra idade. Então, outra classe. Então, a gente tem um currículo que vai durar 3 anos. Durante 2 anos, eles vão ver o Antigo Testamento e 2 anos o Novo Testamento. Se alguma igreja aqui começou lá em 2024, né? A minha igreja mesmo começou em 2024. Então, nós estamos entrando agora, estamos no número 5, que é o Novo Testamento, e para o segundo semestre nós vamos ter a última revista, que é o de Atos até Apocalipse, que está sendo produzida agora. E os juniores, né, é a doutrina aplicada e apologética. O que é doutrina aplicada? Lembra que os 10 mandamentos, o que a gente vê lá no catecismo, a gente traz aqui de uma outra, né? Pai Nosso, bem-aventuranças. Bom, a gente também trabalha armadura, são coisas que para levar a criança a entender a sua fé e defender a sua fé. Então, a gente tem aqui, lembra, se é 10 e 11, 2 idades, 2 anos, né? Então, a gente tem Marcas de Deus no Universo, que é essa revista que a gente fica 19 lições só em Gênesis 1, 2, 3, 4. O Tamo Junto, que é o relacionamento com Deus. Que a gente sabe que a fé, ela precisa da vida devocional. Então, como é que faz devocional, né? Então, esse relacionamento com Deus. Identidade e escolhas, é o GPS, guiados pelo Senhor. Que a criança, ela, que já é pré-adolescente, já tem uma gama de possibilidades na vida dele. Já tem que saber agora, por exemplo, até qual a base para ele fazer futuras escolhas. Eu não tenho que dar essa base quando ele tiver que escolher, tem que dar agora. Então, aqui a gente já trabalha, inclusive, até essa questão de relacionamento, de namoro. A gente não fala de namoro, mas quando você for escolher alguém, você tem que ter uma base para isso. Quando você for escolher profissão, é para ganhar dinheiro? Não, como é que é? Então, isso aqui também está tudo nesse livro. E a gente termina na contramão, a gente fala de contracultura. Os 10 mandamentos é uma contracultura, você viver aquilo, né? E também terminamos com as bem-aventuranças, né? Também é outra contracultura. Lembrando que o nosso currículo é cíclico, então por isso que a gente faz um apelo para as igrejas para tentar, ao máximo, adequar as faixas etárias nessa idade. Eu sei que muitas vezes não é possível, por vários fatores. Você pode não ter espaço para 4 salas, você pode não ter crianças suficientes para 4 salas. Mas a gente tenta, se vai fazer em 2 salas, por exemplo, então faça não alfabetizados e alfabetizados.
Aí você pode escolher uma das duas, geralmente firmando os passos, e a MQV Kids para outra, até porque as duas vão ser sempre as mesmas lições, vai ser interessante isso, tá? Porque algumas igrejas, mas aqui a gente faz 5, 6 e 7. Você olha, 5, daria para a gente fazer 4, 5 e 6? É uma ênfase que a gente dá das igrejas tentarem, quando possível, né, fazer essa adequação, tá certo? As revistas do aluno e professor, vocês já conhecem, né? Nós tivemos uma grande mudança, para quem conhecia nosso material antigo. Elas ficaram coloridas, né? Agora, uma coisa muito importante, é uma revista para ser usada no lar. Ela é para levar na igreja, mas não é para ficar na igreja. Ela é para ser usada no lar. Mas aqui não adianta, porque a gente coloca, os meninos perdem. Isso acontece. Quais são as estratégias que vocês estão fazendo ou vão fazer para que isso não ocorra? Em curto, médio e longo prazo. Uma das coisas que aqui na nossa igreja deu muito certo, aqui já são os MQVs, né, outras revistas. A gente usou essa sacolinha. Não só ter uma sacola, né, essa mochilinha, nossa igreja não é uma igreja que tem dinheiro, isso aqui foi meio que vaquinha de um lado, senhoras da SAF que foram ajudando a gente, e tem o nome da criança, essa mochilinha acompanha as crianças desde pequenininhas, e a gente também fala, olha, tem que ter o lugar de colocar essa mochila, senão ela acaba. Então, você faz a campanha do gancho, você põe aquela sacolinha num gancho. Então, vai, sorteia gancho, faz um monte de coisa. Mas é uma das estratégias. Mas a revista não é para ficar, não é para ficar. Se é para ficar, você está tirando dos pais a responsabilidade deles. Então, precisa se criar estratégia para isso, ok? Aqui é do professor, né? A gente coloca ali o visual para o professor ter uma ideia. Em alguns momentos também, nós temos QR Codes com devocionais. E a gente tem um plano de aula completo no nosso material, né? Você tem o texto bíblico, o versículo para memorização, qual o objetivo, a lista de materiais, é bom saber, é um comentário bíblico, e tem também o para refletir, que é uma pequena devocional para o professor. E eu queria lembrar da memorização, isso aqui é só um alerta. Gente, essa é a idade da memorização. Então, vamos investir em memorizar. Então, a começar do professor, mas tenha um momento da aula para vocês memorizarem e depois, na aula seguinte, ver como é que está. Ver como é que vocês vai conversar com os pais sobre isso, tá ok? Aqui, bom, a lição, a gente tem a ativação que a gente chama de tornar a criança ativa, e a gente sempre vai dar algum tipo de atividade que não é simplesmente para a criança divertir. Todas as atividades que a gente propõe vai já preparar a criança para o aprendizado. É aquilo que foi falado, é uma questão lúdica, isso é joia, mas tem um objetivo em cima disso, tá? Aqui tem várias e várias ideias que a gente coloca na revista. Dica desse livro, para quem trabalha com os pequenininhos, o grande livro de atividades instantâneas, tem muita ideia boa aqui para fazer com as crianças. Nós temos plano de frequência, né, coisas que a criança vai fazendo ao longo do semestre também, é bem interessante. Temos também, bom, acho que eu não coloquei aqui, nós temos o projeto do semestre, né, que você vai fazer, tem, acho que é agora. Não, no final vai ter o projeto do semestre, a gente fala, algo que você vai construindo ao longo também do semestre. E a hora da exposição, muito importante, gente, não deem a lição segurando a revista. A criança tem que ver você com a Bíblia na mão, não com a revista. Mas é porque eu confundo esses nomes aqui, tem história, faz o roteiro, coloca dentro da Bíblia. Mas, por favor, não pegue, não leia a revista. Use, estude, leia. Ninguém aprende uma lição, vai dar uma lição lendo uma vez, e nem duas. Além da Bíblia, algumas vezes, também na revista, precisa. E você vai variar, né, os recursos, nós temos visuais, né, vocês sabem, todo o nosso material acompanha o visual, e vai ter volume, ritmo, na hora de você fala alto, você fala baixo, sua expressão, que mostra dúvida, mostra sofrimento, mostra alegria, tudo isso vai fazer parte, né? E aqui os visuais, que muitos de vocês já sabem. Lembrando, gente, precisa cuidar desse visual, minha gente.
Isso aqui é um investimento. Então, quando você vai comprar isso aqui, você tem que entender que daqui a 2 ou 3 anos vai dar de novo. Aí a igreja não vai precisar investir nisso, porque isso é o mais caro do que a revista. Então, você vai colocar durex na parte de trás, toda a revista tem lá. Eu sempre coloco. Se você vai usar um rolinho de durex, não põe direto no papel, protege. Faça sempre isso. Né? Aqui, não vou... Nosso tempo aqui ó, já deu 8h20, mas aqui vocês já conhecem, quem não conhece, vai depois, vai ter no PDF, tá? São vários tipos de visuais, maquetes, dados, cenas, movimentos, sem movimento. O triorama é o meu queridinho, é o triorama, que é um tipo de maquete. Né? Esse aqui também, gente, ver o meu neto, ele tinha 3 aninhos, ele falar o nome de todos os filhos de Jacó, ô, gente, não tem preço, é bom demais. Não tem jogo da memória, mapa. Quem trabalha com MQV Kids sabe que todo semestre tem mapa. Esse foi o primeiro mapa. E é um mapa que vai sendo usado todo domingo, tá? Você vai sempre construindo, olha aqui. Perceba que esse mapa aqui, ele está com os países atuais. Cidades bíblicas nos países atuais. Então, por exemplo, Monte Ararat está lá na Turquia. Por aí vai. E a gente termina a lição com a aplicação. Né? Assim, e agora? O que isso tem a ver com a minha vida? Vai ter a memorização, sempre vai ter dicas, e uma arte, uma fixação também sempre coloca. Às vezes a fixação, a arte pode ser no início, para já alertar a criança alguma coisa, né? Mas, em geral, ela é feita depois. Sempre você tem uma proposta, né? E, por exemplo, essa aqui dos 10 mandamentos, fala, Márcia, mas na revista tem esses dedoches? Não, tem lá no blog, né? Você vai ter os recursos. Essa é uma outra dica de livro. Gente, eu estou correndo aqui, porque essas dicas vocês vão ter todos no PDF, tá? Não é bem a proposta. Ah, aqui está o projeto do semestre. Né? Alguma coisa que você vai fazendo ao longo do ano. Aqui, no caso, é essa estante do MQV Júnior, mas o Kids também vai ter. Né? Ou então, esse aqui foi do podcast, aí eu recebia do pessoal mandando para mim, era muito bacana. E a conclusão, né? Você fala para a criança, olha, então, o que nós aprendemos hoje? Então, você pode pedir para a criança, o que ficou claro hoje para você, né? E aqui, eu queria chamar a atenção. Usem os recursos que estão disponíveis no blog. Vai lá, de uma vez, faz o download de tudo, aí vê o que você vai precisar imprimir, a quantidade vai precisar imprimir, o que tem que ser impresso em papel comum, o que tem que ser impresso num papel com a gramatura semelhante à cartolina. Então, já faz isso no planejamento, já pega a revista e já faz, já deixa lá tudo escritinho. Aí, não sei como é que funciona na sua igreja, se você dá para a coordenadora, como é que é, tá certo? Mas use, é só você entrar lá no blog.editoraculturacristã.com.br, aí você vai ver essas 3 barrinhas, você clica nas 3 barrinhas, aí vem os recursos. Você clica em recursos, aí vai estar lá o Kids Online, inclusive deve ter ido, ou até no máximo amanhã vai a lição de Páscoa, que ficou bem joia. Tem a linha do tempo para você baixar, e daí você vai, eu dou aula para confirmando os passos. Você clica lá no Firmando os Passos, procura a capa da sua revista e você baixa lá, tá? E a gente tem também música. A gente fez, no caso do Primeiros Passos, nós temos só 5 músicas, mas nós temos muitas músicas do Crianças Adoram a Deus, temos 22 músicas, todas de conteúdo extremamente bíblica, muitas são literalmente versículos bíblicos. Essas 5 do Primeiros Passos são do Catecismo, aquele livrinho pequenininho das crianças, né? O meu Catecismo de Doutrina Cristã. Então, procura. A gente está com um probleminha, eu já conversei com o Zilbinho, lá no Spotify, mas tem no YouTube, tem no Deezer, tem no iCloud e tal. Procura Zilbinho de Paula. Aí você pode procurar Primeiros Passos ou Crianças Adoram a Deus, tá? Zilbinho de Paula. Nome de pagodeiro, mas não é. É um amigo muito querido, um compositor muito jóia, então ele fez essas músicas, vale muito a pena. Essa, então, dos Primeiros Passos, é show de bola. Procura no YouTube, vocês vão ouvir essas músicas, tá? Tudo de graça, gente. E é semestral, né? Você só compra 2 vezes no ano,
E, ao longo do ano, a gente entrega lições para você usar em férias, porque o nosso material é para ser usado no ano letivo. Então, nas férias e em momentos especiais como Páscoa, como Reforma e Natal, e o Carnaval, esses recessos, recesso e datas comemorativas, sempre vai ter. Ah, mas eu quero uma revista, eu quero uma lição para o Dia das Mães. Não, não tem. A gente só vai ter essas lições para recesso de férias, janeiro e julho, para dias especiais, para recesso de carnaval também, e essas 3 datas, Páscoa, Reforma e Natal, tá? E ao longo do ano, você vai ver lá. Olha aqui quem vai ter. Já teve 4 em janeiro, teve no recesso, vai ter agora da Páscoa, uma lição, vai ter 5 no período de férias, mais uma de outubro e 2 lições em dezembro para Natal, ok? Aqui alguns livros, depois vocês vão ver, tá? Algumas dicas de livros aqui também. Lembrar também que nós temos materiais diversos, nós temos materiais de... aqui sim, no Dia de Maio, você vai ter lição para Dia das Mães, você vai ter lição de missões, você vai ter lição sobre adoção, sobre muita coisa. Nós temos EBFs e também temos material para culto infantil, que é o Crianças Adoram a Deus. Culto, não é ficar ensinando outra coisa, não é tomando conta de criança, é culto mesmo, é palavra, e é louvor, liturgia, tudo certinho, ok? Eu me estendi, mas aqui, se alguém puder, ou então você faz um print disso aqui, para depois você entrar. Você vai ter um PDF compacto desses slides, e você vai ter um texto explicativo do currículo. E eu passei um pouco do tempo. Mas eu quero deixar aberto aqui agora para perguntas ou observações. Foi ótimo, Márcia. E uma observação na questão da memorização. A revista sempre traz dicas, e eu estou amando as dicas dos gestos. Uhum. É a coisa mais linda eles fazendo esses gestos. Eles conseguem memorizar mesmo. É o meu preferido, Fabiola. É o meu método preferido. A gente fez um grupo, né, para os pais e para a igreja ver, a gente compartilha no grupo da igreja, o que as crianças têm aprendido na sala, a memorização do versículo, com gestos, né, algumas atividades que eles conseguem fazer, a gente tem compartilhado justamente para os pais acompanharem. A gente fez também esse do podcast, foi muito legal, as crianças gostaram muito. Então, essas dicas estão maravilhosas, né, e as crianças têm aproveitado muito, a gente tem visto um progresso muito grande em relação a isso. Aí, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, né, para fazer, e amanhã, né, eu vou passar no grupo que foi criado, né, para o treinamento, a programação de amanhã. Vamos tentar chegar às 8 horas, né, para começar cedo mesmo e a gente correr no tempo. Foi muito produtivo hoje, gostei muito, principalmente do começo. É bom ouvir isso, é bom a gente ter essa chamada, Márcia, é muito importante a gente realmente ter essa consciência, né? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha assim, viu? E senão a gente encerra, né, com uma oração. Obrigada, Isabel. Eu vou pedir para o presbítero Pedro, vou pedir para o presbítero Ailton fazer uma oração final. Caso ninguém tenha nenhuma pergunta, para ser feito. E, Márcia, eu agradeço desde já. Eu ainda vou precisar muito de você, viu? Com prazer. Viu? Foi muito bom mesmo. Quem vai orar, Pedro ou eu, Fabiola? O senhor, por favor. Pronto, pois, antes de orar, gostaria de agradecer, dizer que foi muito bom. Eu tive que desenhar 2 mãos, porque eu não tinha 6 dedos, como o gigante de Gatti, porque são muitas dicas boas. E muito obrigado, Márcio, por disponibilizar esse tempo para nos ajudar, viu? Deus abençoe a senhora. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por esse tempo, por esse treinamento. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com a Tua igreja. Obrigado pelo preparo que o Senhor dá aos Teus servos. Que o Senhor nos ajude, nos faça ver a Tua bondade para conosco, Senhor,
e que isso nos motive a nos engajarmos mais, a procurarmos nos preparar em Ti cada vez mais, Senhor, para que assim nós possamos ter uma igreja forte, uma igreja que glorifique o Teu nome, uma igreja que ande segundo os Teus mandamentos, segundo a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado por essa noite, que o Senhor nos abençoe amanhã também, no restante desse treinamento, e que nós possamos não parar nesses 2 dias, mas continuarmos na nossa preparação. Que o Senhor abençoe a irmã Márcia, que o Senhor dê a ela cada vez mais oportunidades de engrandecer o teu reino. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito através dela. Muito obrigado por o Senhor ter dado a ela esse conhecimento. Que haja no coração dela sempre essa disponibilidade de repartir aquilo que o Senhor deu a ela. Em nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Obrigada, Márcia, pelo bônus. Eu vejo como um bônus, viu? Uma hora a mais. Deus abençoe. E até amanhã, todos que estão no treinamento, tá bom? Boa noite. Boa noite, gente. Até logo. Deus abençoe. Fabíola, eu vou te passar, tá?